Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Joel, o inimigo destruir. Eu sou Ana, Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Você é mulher de Deus para um tempo como esse. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo é para essa mulherada linda e guerreira. Mas o que eu vim falar para vocês no Outubro Rosa? Será que vamos falar esse vídeo todo sobre o câncer de mama? Bom, você só vai descobrir tudo o que vai acontecer na trajetória desse vídeo se você já deixar o seu like, já se inscrever para não perder nadinha e acompanhar com a gente, não é mesmo? Bom, a palavra do Senhor nos diz lá em Ruth 3:11 assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quantas mulheres virtuosas estão aí do outro lado da telinha assistindo esse vídeo? O que eu quero dizer para vocês com essa passagem, mulheres, é que por mais que seja difícil, por mais que você olhe assim e pense, não dá, não tem mais jeito, acabou. Muitas das vezes as pessoas param para olhar por estarem enfrentando um processo como o câncer de mama e acham que a sua dignidade acabou por estar passando por esse processo na sua saúde. Ei, uma coisa eu te digo, não tenha receio. Sabe por quê? Porque tudo já foi preparado pelo Senhor. Ei, você é uma mulher guerreira, o Senhor nos fez forte. Sabe, nesse tempo em que estamos, nós mulheres precisamos mostrar que somos mulheres do Senhor. E eu não digo pra gente sair por aí fazendo protesto, eu não digo pra gente sair por aí, sabe, falando várias coisas que não tem nada a ver. O que eu quero dizer pra vocês hoje é que não importa se vai ser difícil, não importa se você vai ter que fazer químio, se você vai ter que fazer a rádio, se você vai ter que fazer um bocado de exames, sabe? Se você vai ter que passar por essa tempestade. Lembre-se que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Mas lá não foi simplesmente normal. Não, ele também passou por tentações. Ele também foi tentado pelo inimigo. Ele podia ter largado tudo, ter aceitado as propostas de Satanás, mas ele continuou ali firme, mesmo passando pelo deserto. E ele nos ensinou que, ei, mulheres, vocês são guerreiras, vocês são filhas de Deus. E por mais que esse deserto pareça que não tem fim, por mais que você esteja caminhando e o inimigo continue ali tentando fazer com que você fique fraca, lembre-se, vocês são princesas do nosso mestre, vocês são mulheres virtuosas. Assim como a música que cantamos aqui no início
fala: vocês são Esther, vocês são Déboras, vocês são as Rutes deste século. Porque através desse testemunho de vida, através desse deserto que vocês estão passando, vocês vão ser exemplo para muitas outras mulheres. E hoje, com prova disso, eu trouxe duas mulheres guerreiras para dar testemunho de vida para vocês. E sim, elas vão contar as suas experiências, as suas histórias e vão mostrar que se confiarmos no Senhor, estaremos sempre firmes, estaremos sempre fortes, sem, como a palavra diz, sem receio, sem se preocupar, mas sendo mulher virtuosa, mulher guerreira no Senhor. Com vocês, a tia Rosenilda e a tia Jéssica. Tia Rosenilda participa do ministério de dança na igreja dela. Ela dança para o Senhor, olha que coisa linda! E ela enfrentou o câncer de mama. A tia Jéssica é líder do Ministério Infantil. Sim, ela trabalha com tantas pequeninas. E ela também passou pelo câncer de mama. Com vocês, as suas experiências. Vamos lá, porque elas vão responder algumas perguntinhas. As perguntinhas estão aqui na minha mão, como vocês podem ver, né? E a primeira que elas vão responder pra mim e pra vocês é: você passa ou já passou pelo câncer de mama? Como foi ou está sendo pra você passar por todo esse processo? Então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu tô lá sempre dando minhas curtidinhas, tá? Já sou inscrita no canal e acho uma bênção que todas as adolescentes, as meninas, possam ter a oportunidade de acompanhar o seu canal, porque é algo muito lindo que você faz ali para aproximar as pessoas um pouquinho mais de Deus, né? Deus tem te usado, continue se colocando no caminho dele, assim, nas mãos dele, para que ele possa continuar te usando mais e mais. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu já estou curada, né? Mas eu passei sim, eu tive câncer de mama, tive câncer na minha mama direita. E quando eu descobri foi no ano de 2012. E foi algo muito dolorido, algo muito difícil. Foi um período de muita dor. E hoje, graças a Deus, não passo mais. Hoje eu só faço o acompanhamento, né, semestral, para poder ver se os exames dão tudo bem, aquele acompanhamento que a gente sempre faz. E graças a Deus tem dado tudo ok. Mas aquele ano de 2012, quando eu recebi, né, a notícia, que eu abri aquele laudo do exame, que deu aquela, né, a palavra positivo, foi algo que foi muito difícil, bem difícil mesmo, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Então, a parte mais difícil foi a queda do cabelo, né? Eu fiquei literalmente careca, não tinha cabelo, pelo do corpo nenhum, parte nenhuma do corpo. E assim, tirando a cirurgia, a parte da mama, que foi algo que não me abalou em nada, a queda do cabelo foi algo que me abalou muito. De início, para acostumar a sair na rua, assistir lenço, porque as pessoas acabam olhando, as pessoas acabam, né, ficar dando uma observada, ficar olhando para você. Foi algo que eu posso dizer que foi o que mais me afetou. Mas eu vou te dizer, Milena, nessa época, a força que eu tive no Senhor foi tão grande que eu não percebi essa baixa autoestima. Tinha momentos sim de tristeza, tinha momentos que eu chorava porque eu sentia dor, tá?
Tinha momentos que eu não queria sair, não conseguia sair da cama. Não que eu não queria, que eu não conseguia. Porque o momento que eu conseguia sair da cama, eu vinha direto para a igreja. Eu queria estar aqui. Porque o período que eu não podia estar aqui, como eu valorizei o estar na casa do Senhor e fazer a obra do Senhor, que foi no ano que eu trabalhava com as crianças, que tudo aconteceu, né? Quando eu comecei a trabalhar com as crianças. E aí, tinha momentos sim, porque eu queria ter um cabelo para fazer um penteado e não podia. Só que eu ganhei vários lenços, e aí eu aproveitava os lenços, combinava, botava flores no lenço combinando com a roupa, botava um lenço combinando com uma roupa com um sapato, sempre arranjando uma estratégia de poder combinar um cabelo postiço, né? Mas assim, o pós, porque, vamos dizer, eu fiz a cirurgia, fiz a quimio, fiz a rádio, retirei a mama, acabou o câncer. Não é assim. Ficam muitas sequelas. Eu fiquei 5 anos tomando um medicamento, que é um tipo de quimioterapia em comprimido, né? Mais fraco, é claro que você vai tomando, mas ele nos dá muitos sintomas no nosso corpo, né? Então, assim, eu confesso que o pós foi bem pior. Hoje ainda sofro um pouquinho, né, de problemas psicológicos por conta de tudo isso. É claro, eu não sou uma Mulher Maravilha, mesmo porque Mulher Maravilha não existe, né? Só na televisão. Mas, graças a Deus, Deus tem me sustentado até aqui. E eu creio que Ele vai continuar me sustentando até o dia que Ele vier me buscar nessa terra. Bem, primeiramente, da primeira vez, que foi há 15 anos atrás que eu descobri, foi bem antes de maio de 2005. Eu descobri assim, mais ou menos que janeiro, fevereiro. Eu descobri em maio, já estava com encaminhamento no Hospital da Lagoa, aí comecei os processos de exame, essas coisas. Mas assim, até então ainda não tinha certeza que era um câncer, né? Fui começar a fazer os exames, a doutora pediu. Aí o tumor já estava com 16 milímetros por 14. Então, quando eu fiz a primeira punção também não deu, o médico não falou que era câncer nem nada, mas aí aquilo me deixou muito triste, né? Ali, então, quando eu descobri, eu já descobri quando eu fiz a cirurgia, porque o médico assim, não falou, mas assim, eu já tinha quase que certeza que sim, que eu acho que ele não queria assim, me assustar como porque era a primeira vez, né? Uhum. Mas assim que eu fiz a cirurgia, que eu saí da sala de cirurgia, aí já saí com isso aqui tudo enfaixado. E tinham mexido no meu braço, né? Tinha tirado 10 linfonodos. Não esvaziou totalmente, mas tirou 10 linfonodos para fazer estudos, né? Então eu saí todo enfaixado e como enfaixou o braço também, então para mim ali acho que não precisava nem o médico falar que era um câncer, porque eu já imaginava. Já tinha quase que aquela certeza. Aí, assim, passou o pós-cirúrgico, né, no dia, no outro o médico veio e falou comigo, minha filha até estava lá comigo e falou comigo, senhora Rosenilda, a senhora não fica triste, não deixa nada abalar a senhora, mas a notícia que eu tenho para dar à senhora é que a senhora teve um câncer maligno. Aí falou, né, o tipo do câncer, carcinoma ductal infiltrante, que dá no canal do leite. Mas, assim, isso não é o fim. Isso aí para a senhora vai ser um começo. A senhora vai ter que se cuidar mais, vai ter que fazer vários exames, vai ter que passar por químio, por rádio. Então, isso é um processo doloroso, mas não quer dizer que seja o fim. Basta a senhora ter fé, né, e se cuidar. Então, naquele dia, a minha vontade, assim, era enfiar a cabeça num buraco, né? Porque eu achava assim, eu vou morrer, vou deixar meus filhos aí. E achava que ia morrer logo, assim, não imaginava que, assim, eu ia durar mais uns 2, 3, e nem agora 15 anos, né? Mas nisso, de lá pra cá, isso já são 3 cirurgias. Já fiz outra cirurgia em 2013, aí foi retirada 3 microcalcificações dessa mesma mama. Mas como não deu câncer, deu normal, não deu nada de câncer. Tirou já por medo disso, que ainda era tipo que um grão de areia. Então os médicos lá do Hospital da Lagoa, eles são maravilhosos, todos são muito atenciosos, me dei bem com todos me tratam muito bem, todos os médicos se preocupam com o meu bem-estar. Eles querem saber como eu estou, já chega, perguntam se eu tenho sentido algo diferente. Se eu sinto algo diferente, eles me passam outro exame. Então eu agradeço muito a Deus. Então aí como não deu o câncer nessa segunda
cirurgia, deu adenose tubular. Então eles não falaram que não ia mexer na mama nem nada, né? Então só retirou as microcalcificações. Aí foi uma cirurgia do lado de cá. A primeira foi do lado esquerdo, na mesma mama, e na mesma direção para o outro lado. Aí quando foi agora, o ano passado, começo do ano passado, que eu fiz a mamografia, foi acho que em fevereiro, aí em março eu levei para o médico, e o médico olhou o exame e falou assim: Rosenilda, vamos ter que fazer uma biópsia. E esse médico é o mesmo, do mesmo começo do tratamento, ele me acompanhou até agora. Aí quando ele falou assim, vamos ter que fazer uma biópsia, caraca, que naquela hora assim, falei, meu Deus do céu, vou ter que passar por tudo de novo. Porque quando ele falou biópsia, quando ele pede a biópsia, você já sabe que a desconfiança é quase que certeza que é um câncer, né? Então, como ele já me acompanhava há 15 anos, já imaginava do que ia passar. Aí eu falei assim, mas doutor, precisa mesmo fazer essa biópsia? Ele precisa. Porque nos exames aqui está quase que nítido que é um novo câncer. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, mas será que é o mesmo câncer que botou, doutor Bruno? Ele, não posso te dizer, só depois de fazer a biópsia e tudo. E aí eu fiz a biópsia, né? Essa biópsia foi diferente, que a primeira foi uma punção, foi com agulha. Eu esqueci o nome do que deu lá, mas ele não quis dizer para mim que ainda era um câncer. Já dessa segunda, a mamografia já estava dizendo que era 95% de câncer. Então, quer dizer, já na mamografia já estava dizendo que porque deu BIRAR de 5. Então, já era 95% de câncer. Então, quando fez essa biópsia, aí foi aquela biópsia de pistola. Nossa, eu fiquei 1 hora e 15 minutos na sala de cirurgia. Foi um exame muito demorado, muito cansativo. Mas aí a doutora falou assim, eu falei assim, mas por que tem que fazer esse exame, né? Se já no exame, na mamografia já diz que é 95% de chance de ser, né, um câncer, e como eu já tive, né, então já vai ter que operar, porque tem que passar por esse processo doloroso, né? Aí ela falou assim, os procedimentos do hospital a gente tem que seguir a regra, né? E aí fiz, aí constou que era realmente, mas só que era outro tipo de câncer, até um mais agressivo, né, carcinoma invasivo. Então aí o médico falou, Rosenilda, a gente sente muito, a gente não pode fazer outro procedimento a não ser retirar a sua mama toda, porque para não correr o risco de ter que voltar. E aí fiz todos os procedimentos, aí em janeiro agora, dia 24 de janeiro, eu operei, mas para a honra e a glória de Deus, eu achei que ia ser pior, né, a cirurgia, que eu ia sofrer muito mais, e para a honra e glória de Deus foi bem melhor. Sim, eu saí da cirurgia, eu não sentia nada, sabe por que eu não senti nada? Nem o pós-operatório. Fiquei lá no hospital, fiquei sozinha de um dia até no outro dia já tive alta. Eu vim para casa, tomei os remédios, medicações e não senti nada. Fiquei muito bem, passei muito bem. E glória a Deus, tô aqui achando que seria bem pior, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acho que as coisas que vêm na nossa vida são pra gente tornar a gente mais forte, né? E cada uma cirurgia que eu passei, que nem essa já foi a terceira, pra mim foi mais um aprendizado, me colocou mais forte ainda. O que eu achei que seria pior, por ser a terceira vez, pra mim foi a melhor. Não sofri tanto, a médica que me atendeu, muito boa. Está me atendendo agora que, como mudou o dia da cirurgia, se tivesse sido no mesmo dia, ia ser com o meu mesmo médico. Mas como eu esqueci no dia de que marcar a cirurgia, ele falou, se você quiser que eu te opere, Rosenilda, você fala que quer operar tal dia. E eu esqueci desse detalhe. Mas aí, prova e glória de Deus, também essa doutora é maravilhosa. Aí agora ela está me acompanhando, mas muito boa, muito agradável. E me trata muito bem. Aí até agora, terça-feira, eu tenho consulta com ela, um acompanhamento. Mas estou sendo muito bem seguida lá e foi Deus que colocou essas pessoas na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus, que tudo tem sido para mim um aprendizado, né? Que às vezes a gente fala, a gente passa por tempestade, mas nas tempestades a gente aprende muita coisa boa, né? Com elas vem muito sofrimento, vem muita lágrima, vem muita perda, muita coisa ruim, mas também depois vem muita coisa boa, porque você olha para trás e vê quanto você é forte. Às vezes você não imagina que é tão forte, né? Mas a gente só sabe quando tem que passar por um processo como esse. A próxima pergunta é: teve pessoas a qual você agradeceria por ter estado ali ao seu lado, nesses períodos difíceis, enfrentando tudo com você, ou não teve ninguém? Em especial, Deus.
É o primeiro, né? Não me deixou em momento nenhum. Mas se eu for dizer uma pessoa de uma só, aí eu vou estar sendo, né? Porque são tantas as pessoas, e primeiramente a minha amiga Sandra, que eu conheci, que tem me dado força em tudo. A Sandra foi muito especial. Minha amiga Nilda, aqui de trás também, que também teve câncer. E minhas primas, eu tenho uma prima, Ana, que também passou pelo processo de câncer. Minha prima Tânia, a gente conversou muito sobre isso. Minha família, não posso nem falar assim nenhum, sabe? Essa minha irmã, minha mãe, todos me ajudaram muito. Então não posso nem falar um só. Todos me ajudaram muito. Sim, com certeza. Todas as pessoas que estavam à minha volta, graças a Deus, foram pessoas que me apoiaram, né? Estavam ali do meu lado, segurando a minha mão, e eu pude perceber que, de verdade, elas estavam ali me impulsionando para frente, para não desanimar, para não desistir. E pessoas que eu nem conhecia, né, estavam ali intercedendo pela minha vida. Nós cristãos, nós somos um exército, né? Porque depois de tudo passado, eu encontrei pessoas que eu nem conhecia que diziam que estavam orando por mim. Amigos de amigos de amigos, sabe? Igrejas de longe, igrejas de perto, que eu nunca tive contato. Uma vez viram minha foto no monte, um grupo de pessoas que nem conheciam, um conhecido meu viu que a minha foto estava lá com esse grupo de pessoas orando. Então, assim, muitas pessoas me incentivaram, né? Estavam ali me jogando para cima o tempo todo. E algumas de perto, né, mais presentes ainda, porque sempre tem aqueles que estão mais próximos, como o meu esposo, que foi uma pessoa que esteve todo o tempo ali. Enquanto eu chorava, ele chorava comigo, enquanto eu sofria, ele sofria comigo. E foi uma das pessoas que mais, como eu posso dizer, uma das pessoas que mais me acompanhou, né? Na verdade, foi a que mais me acompanhou. Ele esteve comigo todo o tempo de tratamento. Enquanto eu estava no momento da quimioterapia, da radioterapia, ele esteve comigo. Quando eu estava internada, ele esteve comigo. Então, ele lia a Bíblia para mim todos os dias. Então, assim, foi alguém que, de verdade, esteve comigo ali. Outra pessoa também, minha sogra, né, que ela cuidou de mim como se fosse minha mãe, como uma filha, né. Minha sogra, ela foi alguém muito especial mesmo para minha recuperação também, para o meu tratamento. Não mediu esforços para cuidar de mim. Minha mãe também estava ali o tempo que ela podia estar comigo, estar ali buscando por mim, orando por mim, estando presente, porque ela não podia estar todo dia comigo, porque ela mora um pouco mais distante. A minha amiga Anne, que foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. De início a gente achava que era só por conta do ministério, né, que nos uniu para o ministério, mas hoje a gente percebe que Deus nos uniu para a vida, né? É uma amizade verdadeira que nesse tempo também de dor e sofrimento eu pude ver que eu tenho verdadeiras amizades. Próxima pergunta. O que ou quem mais lhe deu forças para continuar fazendo os exames, os tratamentos, por mais que pareça ser o fim, não te fez desistir? Por mais que tenha pensado em parar, o que ou quem fez você não desistir? Então, o que acontece? Desde o início, na verdade, desde antes de eu descobrir que eu estava doente, né, que eu estava com câncer, Deus já estava ali preparando tudo. Por que eu digo isso? Porque uns meses antes,
de eu descobrir de eu fazer a biópsia, ia ter um congresso de jovens aqui na igreja e um senhor perguntou se podia falar algo de Deus para mim. E aí ele veio e contou que ele estava tendo uma visão e que quando ele olhava para mim, ele via muitas pessoas no quarto, um bebê no meio da cama, uma cama toda branquinha, um bebê com lençóis muito brancos, tão brancos, chegava a reluzir. E essas pessoas que estavam no quarto estavam em volta da cama, muito felizes com esse bebê no meio da cama, mas ele não me via. E ele falava assim, olha, Deus me revela que essas pessoas é a sua família, mas eu não te vejo, eu não vejo você. E aí até brincaram comigo, porque eu já tinha 2 meninas e ficaram falando que ia ser um varãozinho que viria por aí. Eu até falei, não quero mais filhos, chega, 2 já é o suficiente e tudo mais. E aí passou, eu esqueci daquilo. No dia que eu fui buscar o resultado da biópsia, quando estava saindo lá de Petrópolis, Deus ele me deu a mesma visão que esse Senhor me entregou naquele dia. Só que quando eu tive essa visão, ao mesmo tempo, Deus me deu a visão e a interpretação dessa visão. Ele permitiu que eu visse o que aquele homem viu, interpretando aquela visão. O que ele me revelou? Que aquela criança que estava deitada ali no meio daquela cama era a minha vida. Por isso que aquele homem não me via ali, porque aquele neném representava a minha vida. E todas as pessoas que estavam em volta ali, como ele falou, eram minha família, né? E que minha família estava muito feliz celebrando a chegada daquela criança. Então é como se a interpretação que ele me deu é que dali eu renasceria, né? Eu creio que o que eu trouxe para mim vou te fazer uma nova mulher, um novo ser, né? E toda a minha família estava toda feliz ali em volta. Então, assim, foi difícil. Quando eu peguei o resultado, parece que o chão se abriu e eu caí num buraco no primeiro momento. Mas depois as coisas foram se encontrando, se encaixando, porque todo o tempo eu consegui perceber ali a presença de Deus do meu lado. Todo o tempo eu consegui perceber que Deus ele estava ali cuidando de mim. Tem um testemunho que eu sempre gosto muito de contar de quando eu fiquei internada e eu não conseguia dormir por conta de muitas enfermidades que estavam sobre o meu corpo naquele dia. E uma delas era tosse, e eu tossia muito, e por conta de eu tossir muito eu vomitava, então tudo que eu comia eu vomitava por conta da tosse. E eu não conseguia dormir, e eu estava com muita dor de cabeça por conta dessa tosse. E até então a gente não sabia o que era, depois eu descobri que era uma sinusite que já estava com a minha face totalmente inflamada, por isso da dor de cabeça e essa tosse. E eu falei assim com meu esposo, Alexandre, ora por mim, eu preciso dormir, pede para Deus para eu dormir. E ele falou assim, não, pede você para ele, fala você para ele o que você precisa. Eu não vou orar, na hora eu fiquei meio chateada porque eu queria que ele orasse. E aí eu falei, tá bom. E ali, encostada na cama, eu estava meio sentada, eu comecei a falar com Deus e eu pedi que Deus pudesse me pegar no seu colo e me ninar como uma mãe embala seu filho, né, pra dormir. Quando a gente pega o nosso filho, uma coisa assim, né? Um dia você vai fazer isso também. Deve fazer com essa sobrinha, né? Faço. E aí, na mesma hora eu dormi, eu simplesmente apaguei. E eu só sei disso porque o Alexandre me contou. Ele falou que eu não terminei de orar. Quando eu falei isso, na mesma hora eu apaguei. Ele falou que até se aproximou para ver se eu estava só dormindo, né? E ele falou que eu ressonava alto, que eu roncava, que eu ressonava bem alto. E ele, na hora, ele ficou tão impactado com o que ele viu que a atitude dele foi só se prostrar ali no chão daquele quarto do hospital e começar a glorificar Deus. Ele falou que ele glorificava Deus tão alto, que ele não conseguia se controlar, que eu não acordei. Ele falou que ao mesmo tempo que ele sentia vontade de glorificar, ele tinha medo de me acordar. E de chegar alguém lá no quarto, chamando a atenção dele porque ele estava gritando no hospital.
né? Mas assim, são provas, é um testemunho que eu sempre gosto de contar para fortalecer, né, as pessoas, porque Deus, Ele está conosco todo o tempo. A gente só precisa acreditar, a gente precisa ter fé e a gente precisa pedir, né? A gente precisa pedir a Ele. Como o Alexandre falou, pede você para Ele o que você precisa, né? Então, assim, eu literalmente dormi nos braços do Senhor naquele dia. Será que se eu não tivesse passado por esses momentos muito difíceis, muito ruins, eu teria essa oportunidade? Eu creio que não. Eu creio que foi algo que Ele separou para eu viver ali naquele momento bem difícil. As minhas filhas foram... Foi o que mais me deu sustância aqui nessa terra, me deu força para eu lutar, né, contra essa doença. Porque assim, muitas vezes eu queria ficar trancada, não ouvir ninguém, porque a gente fica muito sensível a barulhos, né, a movimentos, muitos movimentos. Então assim, eu acabava tendo que ficar um pouco afastada delas. Foi algo que foi muito difícil nessa época para mim. Foi uma das coisas que foi mais difícil. Foi poder não levar minhas filhas para a escola, porque eu estava de cama, eu estava enferma, que eu não podia fazer os penteados delas, que eu não podia... na verdade, foi no ano que a Linda estava no Jardim 1, foi o primeiro ano da Linda na escola. Eu não pude ver a primeira dancinha da Linda na escola. Gravaram, porque nessa época eu estava internada. Foi algo muito difícil, mas foi através delas também que eu busquei força. Tirando o que é divino, né? Botando no que é terreno, foi a minha família, as minhas filhas. Eu imaginei o quanto... A gente sabe o quanto é difícil para uma criança crescer sem os pais, crescer sem uma mãe. E eu tinha medo de não estar mais aqui por conta delas. Eu não tinha medo de morrer, porque... O nosso coração tem que confiar de que todos nós podemos morrer aqui ao atravessar a rua. Mas nós temos que ter a certeza de que nós vamos para o céu, né? E eu, como cristã, como uma pessoa que tem fé em Deus, eu creio que eu vou para o céu, porque eu tenho um Deus misericordioso. Mas o meu medo era deixar as minhas filhas sendo criada por outra pessoa, sei lá, meu marido casar de novo, eu falei pra ele que eu voltaria pra puxar o pé dela, se isso acontecesse. Brincadeira, gente, não acredito nisso. Mas as minhas filhas também me deram muita força pra resistir. Primeiramente, a gente se espelhar em Jesus, né? Se Jesus passou por tudo aquilo, né, sabendo do que ele ia passar, mas ele não desistiu, nunca voltou atrás. Então a minha inspiração sempre foi Jesus, e depois de Jesus, meus filhos, que, como eu te falei, se eu fosse falar alguém, eu ia estar, né, deixando alguém de fora. E primeiramente meus filhos foram a base de tudo. Minha filha me ajudou em tudo. Quando eu falo, eu também me emociono. Minha filha sempre me deu ajuda em tudo, me apoiou em tudo. Minha mãe, meus filhos, meu filho Ricardo do meio sempre foi comigo, o Rodrigo sempre me apoiando em palavras, sabe? Sempre me dando força. Mãe, faz. O meu filho sempre lembra: mãe, tomou remédio hoje? Então isso é tão gratificante, de saber que tem, né? São famílias, pessoas que te amam, que estão ali te dando força, falando: isso mesmo, Nilda, vai, seja firme, seja forte. Então isso é maravilhoso. Meus filhos foram minha base forte, minha família. E não é meio que uma pergunta, né? É um conselho que elas darão para vocês, mulheres. Então se preparem para o conselho dessas mulheres guerreiras. Não desista nunca de lutar por você mesmo. Porque primeiramente a gente tem que se amar para poder se cuidar. Se você não se amar, você não vai se cuidar. Então se ame, lute por você mesmo, porque acima de nós tem um Deus que cuida de nós, a cada dia, em cada detalhe. E se Deus cuida de nós, assim, a cada dia que a gente abre o olho e levanta e recebe aquele presente que é a vida, não tem como você não se cuidar, não se amar. Tem que lutar, porque Deus é a sua fortaleza, Ele que nos dá a força para poder continuar. Então, cada mulher, descobrir que tiver um câncer, não desista, ainda que não tenha uma família para te apoiar, não tenha um amigo.
mas creia que aquele que está lá em cima, ele te apoia, ele te ajuda. Se você chegar num cantinho e orar e pedir por ele, ele vai te ajudar, vai te dar aquela força que você vai precisar. Não se cuide só no Outubro Rosa, todos os dias, porque a gente tem que se amar e se cuidar. Beijo para todas no coração. Então, eu quero agradecer por ter essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Foram muitas coisas que aconteceram. A gente teria que ter aqui, eu acho que umas 2 ou 3 horas para conseguir contar tudo. Mas eu espero que o pouco que eu falei sirva para te fortalecer. A força que eu busquei na minha vida nesse momento difícil foi em alguém a quem eu já depositava a confiança da minha vida, né? Eu já confiava a minha vida nesse alguém, que é em Jesus Cristo. Então, assim, quando eu descobri que eu estava doente, eu sabia que eu já tinha uma promessa, que eu já tinha alguém que iria cuidar de mim, que eu já tinha um consolador nessa terra, que é o Espírito Santo. Então, mulher, não desista, não desista, busque a sua força no que você acredita, busque a sua força em Jesus. Confie no seu coração. Não é fácil, é doído. Que os seus momentos de dores e de angústia sejam consolados pelo Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós podemos, né, chorar desde que seja nos pés do Senhor. Então, se você tiver que chorar, você pode chorar. Se você tiver que, né, sentir ali as dores que você está sentindo, tristeza, isso é normal, mas desde que seja nos pés do Senhor, né? Jesus, ele nos permite isso, e a própria palavra dele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também fala o seguinte, para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, se nós estivermos ali acreditando, ele pode nos ajudar, né? Porque o plano de Deus é perfeito. Mas eu conheço pessoas também, Milena, que não sobreviveram a tudo isso, né? Mas isso não significa que essas pessoas não foram vencedoras, tá? A cura não significa em si o vencer, porque eu acredito que o plano de Deus que é o perfeito. Então, quando o plano de Deus se faz, isso é vencer. E eu quero deixar também uma palavra que fica lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a própria palavra do Senhor nos diz que essa tribulação, ela produz em nós uma perseverança. A perseverança que nós temos vai produzir experiências de vida, e a experiência nos traz a esperança. E a esperança não é só de cura, a esperança é viver com Deus no céu, é a esperança de uma eternidade. Então foi nisso que eu me apeguei. E eu espero que você se apegue também nessa palavra, que essa palavra faça ficar guardada no seu coração, e que toda essa tribulação que você está passando, esses momentos de tristeza, de angústia, sirva para você desenvolver uma esperança maior ainda no Senhor. Amém? Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim.
Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Então, gente, chegamos ao fim do nosso vídeo e paramos por aqui. Ei, tem a parte 2. Então, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra você não perder a parte 2, porque tá muito top! Gente, sério, tá muito top a parte 2. E eu quero ver juntinho com cada um de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e esse foi o vídeo de hoje. Beijos e